Olá, povo de Deus, muito boa noite. Hoje, 30 de janeiro de 2020, estamos começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valois. E amanhã nós teremos aqui na Catedral a ordenação de 3 diáconos. O Sebastião, boa noite, Sebastião. Boa noite. Seja bem-vindo. O Manuel, seja bem-vindo, Manuel. E também o Guilherme, que não pôde estar aqui conosco hoje. E para a gente falar sobre o diaconato, sobre a celebração que vai acontecer amanhã também, para que a gente entenda um pouco esse processo, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E antes eu gostaria de perguntar para vocês, para cada um de vocês, um pouquinho da trajetória até este momento, né? Até o momento da ordenação. Começar pelo Manuel. Realmente é uma honra, viu? Obrigado pelo convite de estar aqui nesta noite com o programa, participando. Então, a nossa vida é uma experiência constante de estar na presença de Deus, né? Então, a vocação, ela diz respeito a um caminho de encontro com o Senhor que você vai, aos poucos, descobrindo os traços de Deus na vida pessoal. E Deus, ele se utiliza de muitos meios a fim de se revelar, se mostrar e realizar na vida de cada indivíduo o seu plano de amor. Então eu comecei a descobrir esse plano de amor na minha vida através de um encontro na minha comunidade paroquial de origem. Eu sou natural do estado do Maranhão, uma cidade de pequeno porte, ali no centro-norte do Maranhão, Arari, e ali participando de um grupo da renovação carismática, a vida cristã que eu já havia recebido nos sacramentos da iniciação cristã aflorou, veio mais à tona, e a partir dali eu fui descobrindo que Deus tinha um chamado particular para mim. E a semente da vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal, começou a ser despertada ali. Então é na vida da comunidade, na vida da igreja, que Deus ele vai, ao nos visitar, realizar em nossas vidas o seu plano de amor. Então tudo começa num engajamento onde Deus se revela, na família, na comunidade, e os traços do Senhor vão começando a ser revelados ao longo da nossa história. E como foi assim realmente, com quantos anos, né? E como foi assim que você sentiu? Eu sinto que eu quero ser um sacerdote. Sim, atualmente eu tenho 37 anos, né? O meu despertar inicial, eu o reconheço quando eu participei de um encontro de carnaval, um rebanhão promovido pela Renovação Carismática. Eu recordo até a data, 3 de março, ano de 2003. Então já tem um tempo esse momento. Diante de um encontro da Renovação Carismática, um momento de oração com exposição do Santíssimo Sacramento, ali aquele que motivava o momento de oração, a vivência espiritual, proclamou que muitos jovens estariam sendo tocados ali para dar um sim a mais ao chamado de Deus. E eu reconheci naquela intervenção daquele que motivava a oração, que aquele chamado era para mim, né? Então ali, naquela data, naquele encontro, foi o ponto inicial para que a vocação se despertasse e começasse o seu percurso. E aí você ali já começou, qual foi o processo que você percorreu? Logo depois eu passei a ser acompanhado pelo padre da minha paróquia, o sacerdote que era o vigário paroquial da paróquia. Ele me encaminhou para o seminário. Inicialmente eu ingressei na congregação dos Padres do Coração de Jesus, conhecidos como os Padres Deonianos. Aqui em Marabá tem a paróquia São Francisco, que é cuidada por Padres do Coração de Jesus. Fiquei um tempo nessa comunidade religiosa, ali recebi uma formação cristã, uma formação de aprofundamento no serviço à igreja, no serviço ao povo, e depois de um tempo nessa congregação, eu me distanciei dela e depois ingressei na Diocese de Marabá. E o Sebastião, como foi aí essa trajetória? Bom, eu, desde muito pequeno, minha mãe já me levava na igreja. Já era educado na fé, meus pais me ensinaram a rezar. E eu fui crescendo nessa sintonia com a igreja. Meus pais sempre me motivaram, né? Fui batizado ainda quando eu tinha alguns meses de idade. E a partir daí eu fui caminhando nessa fé. Então, eu fui chamado para trabalhar com um grupo de jovens. Fui coordenador do grupo de jovens. Fui catequista durante vários anos. Fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão e da Palavra.
por mais de uns 10 anos, na paróquia São Sebastião, Parapebas. Então, nessa companhia que eu tinha com os padres, eu fui me confessar com o padre Hudson. Após a confissão, ele disse: tu já pensou em ser padre? Eu disse: já. Você quer ser? Eu disse: não. E por que não? Porque não quero. E ele começou a insistir e eu dizendo não. A partir daí, muitos amigos meus começaram a dizer a mesma coisa. Até parece que entraram em sintonia com o padre, né? Olha, eu acho que tu tem vocação. Outro vinha até mim e dizia: olha, eu vejo traços de sacerdote em você. Vinha outro e dizia praticamente a mesma coisa: olha, você celebra bem. Naquela época eu fazia a celebração da palavra, né? Então muitos diziam que eu tinha um dom da palavra e provavelmente também a vocação sacerdotal. De tantas pessoas falarem, né, e alguns padres também, eu acabei começando a alimentar em mim o desejo de ser padre. Porque até então eu tinha vergonha quando alguém dizia que eu parecia com um padre. Eu morria de vergonha disso. Porque é aquela história, todo mundo gosta de padre, mas ninguém quer ser padre, né? Até que um dia eu tomei a decisão. Eu vou ser. Vou entrar no seminário e comecei a divulgar isso para os amigos. Todo mundo ficou feliz da vida. Só que tinha uma pessoa que eu sabia que não ia gostar. Uma pessoa que é muito importante na minha vida, a minha mãe. Eu sabia que ela ia dizer não, mas mesmo assim eu tive que dizer. Todo mundo já sabia que eu ia para o seminário, menos a minha mãe, porque eu tinha medo do não dela. Até que um dia eu disse: mãe, eu vou para o seminário e daqui a mais ou menos 2 semanas. Ela disse: não, você não vai, porque você vai trabalhar para ganhar dinheiro. Ainda bem que ela sabe, né, que padre não tem dinheiro. E mesmo assim, eu fui, contra a vontade da minha mãe, lembrando daquilo que Jesus disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu fui para o seminário, mas fui com o coração um pouco ferido porque minha mãe morava comigo. Eu era o único filho que morava com ela. Então, eu fui, mas com pensamento nela. Pensando, com quem ela vai ficar agora? Quem vai cuidar dela? Já tinha mais de 70 anos de idade. Aí eu lembrei do guia de São João Bosco. Quando alguém sai de casa para ir para o seminário, o próprio Jesus ocupa o lugar dele na família. E aí Jesus ocupou de tal forma que ela foi muito mais cuidada por Jesus do que por mim. Então hoje, já concluí a formação acadêmica e estamos aqui. Sou ordenado diácono. Amanhã, se Deus quiser. E hoje a sua mãe, Ela aceita. ela aceita? Aceita. Ela... Na verdade, ela fica muito feliz com a minha vocação. Que bom. Né? Deus foi tocando o coração dela, né? Aos Ao longo do poucos, percurso. sim. E realmente transformou. Ela se sente feliz com a minha vocação. É tão lindo. Muitas mães gostariam de ter, né? Eu tenho uma amiga que ela diz que ora todos os dias para pelo menos um dos filhos dela ser padre, porque é tão lindo, né? Sim. E fora a sua mãe, que teve um pouco de não querer que você fosse padre, todas as outras pessoas, a sua família, os seus amigos, como a comunidade recebeu? Foi com alegria? E você disse que alguns, né, já diziam: você tem esse... Na verdade, a grande maioria dos meus amigos me incentivaram, né? Todos eles foram a favor. Mas a minha família nem tanto, porque nós somos 11 irmãos. Desses 11, alguns são da Universal, outros adventistas, outros testemunhos de Jeová e uns 2 ou 3 que são católicos. Então a família ficou muito dividida. A maioria não entenderam. Mas mesmo não entendendo e mesmo não concordando, hoje eles concordam. Eu tenho uma irmã que é da Universal, ela não queria que eu entrasse no seminário, ela queria que eu se casasse. Mas no início, no ano passado, na conclusão do meu curso de teologia, ela disse: hoje eu vejo que foi a melhor decisão que você fez na sua vida. Mudou radicalmente.
Que bom. E o Manuel, como foi assim dar essa notícia à família, aos amigos? De que forma eles acolheram isso quando você chegou a ser padre? A aceitação também dos meus pais, meu pai e a minha mãe, também não foi assim tão no sentido de acolher aquela decisão com o coração aberto, pelo contrário, né? Tanto a mãe quanto o pai sempre desejavam que nós, todos os 4 filhos, somos em 4 filhos, 4 irmãos, que todos casassem, constituíssem família, dessem netos para eles, né? Então, quando eu optei por entrar no seminário, a mãe recusou logo de imediato também. O pai disse que isso era uma decisão momentânea, que eu não estava pensando bem, que logo depois de estar no seminário um tempo eu iria voltar para casa, iria ver que aquilo não era o caminho certo, né? Então, essa recusa inicial foi também aquilo que tomou conta do coração, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Também os meus irmãos, tem um irmão chamado Tarcísio, ele também não acolheu muito bem, disse, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco tu volta para cá e vai dar outro rumo na sua vida com um pouco mais de sabedoria, isso aí daqui a pouco passa, né? E a aceitação da família, ela vai se dando aos poucos, né? Quando eles vão lendo em nós que há uma perseverança, há uma fidelidade, há uma liberdade interior que vai se dando aos poucos, né? Eles vão acolhendo, aceitando, até rezando por nós e confiando que aquela decisão inicial antes recusada, agora aceita, é por eles colocada diante de Deus também em oração, rezando, intercedendo por nós, né? Então o apoio, ele se dá aos poucos, né? Então eu creio que a vocação, quando alguém decide dar um passo na vida sacerdotal, religiosa, os pais inicialmente têm essa resistência, porque querem sempre uma vida para o filho um pouco mais materialmente, assim, com zelo, com mais um suporte material, né? E quando você se entrega nas mãos de Deus, esse suporte material ele fica em segundo plano, né? É o despojamento, é a entrega, a gratuidade, que são os valores mais importantes, né? Então isso vai sendo despertado na consciência da família aos poucos. Isso se dá quando a gente é fiel na vocação, quando a gente tem uma perseverança junto ao coração de Deus, né? Então, é esse o trajeto. Então, hoje eles aceitam, graças a Deus, né? Daqui a pouco estão chegando aqui em Marabá para participar amanhã da ordenação diaconal da gente. Que bom. E a gente fica muito feliz, mais 3 diáconos aqui para ajudar na nossa diocese, porque está bem carente, né? As comunidades, muitas comunidades, nós temos 600 comunidades, né, na diocese de Marabá. E aí vamos tentar trabalhar hoje essa vocação aí nos jovens que estiverem assistindo, para a gente tirar todas as dúvidas, porque muitos jovens têm dúvidas, né, do que faz, como é que faz, de que forma ele sente o chamado e ele reconhece que é um chamado, né, porque é uma grande responsabilidade, não é? A nossa família sempre espera a constituição da família, né? Exato. Ser casado, ter filhos, e aí depois vem os netos e tudo. Então, esse primeiro momento talvez venha o impacto, mas depois, com a caminhada, com a perseverança, eles veem que vocês realmente escolheram aquilo para a vida de vocês e só resta mesmo aceitar e ficar feliz. Eu quero aproveitar para agradecer aos nossos anunciantes que nos ajudam e colaboram aqui no estúdio, as óticas Noélia Maia, Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação Visual, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola A Mais, Academia Gold Placa e Fibra Link. Então, agradecer aos nossos anunciantes. Eu quero te perguntar, Sebastião, muitos jovens têm curiosidade, o Fabrício já falou aqui pra gente algumas coisas, né, que acontecem no seminário, como futebol, que tem lá. Então, muitos jovens têm receio, porque é uma mudança de vida, né? Então, como é a vida de um seminarista? O que faz? O que come? No seminário nós acordamos muito cedo. Temos a missa diária, 6h15 da manhã. Após a missa com laudes. Após a missa nós tomamos o café e vamos para a faculdade. A aula na faculdade começa às 7h30 da manhã e vai até meio-dia. Voltamos de bicicleta da faculdade para o seminário
e rezamos a hora média. Em seguida temos o almoço, até mais ou menos 1h da tarde. Em seguida descanso até 2h30. 2h30 tem outra oração. Depois da oração, ou tem trabalho, ou tem estudo, ou esporte. E 6h o texto de forma pessoal. Depois as vésperas, depois a janta. E aí um intervalo até 9h30 da noite. 9h30 da noite nós temos as completas com Lexia Divina. Até 10h15 mais ou menos. Em seguida descanso e dormir, se preparar para o dia seguinte. Vocês estiveram até agora lá no seminário, né? Em Ananindeua. Quantos jovens mais ou menos estão lá hoje? Vocês têm essa noção assim, de mais ou menos quantos jovens? Os que irão residir esse ano no seminário são 20, mas dos nossos seminaristas temos 22, porque 2 irão para 2 paróquias, onde irão fazer o trabalho pastoral, que é um ano de convivência junto a um padre, convivendo com o povo, trabalhando, sentindo a evangelização nas paróquias, que será a missão posterior deles. Então hoje nós temos 22 seminaristas em nossa diocese, em nosso seminário. Você diz lá mesmo em Ananindeua, Ananindeua. Seminário João Paulo II, serão 20 seminaristas atualmente. Eu digo assim, eles ficam lá nas comunidades de Ananindeua também participando? Eles ficam paróquias? dentro do seminário e da faculdade. Tem um dia no meio de semana, quarta-feira, que nós temos folga. Então, essa Também folga... temos folga, né? Temos, mas de 1h da tarde até 9h da noite. 9h tem que voltar. Para resolver coisas de questões pessoais. No final de semana, nós vamos fazer pastoral em alguma paróquia. Trabalhamos no sábado e domingo, final de semana, na paróquia. Paróquia, eu já aí também tendo essa vivência, né? Uma preparação para a nossa vida ministerial no futuro. A gente estava conversando antes do programa iniciar sobre a parte da comunicação, né? Que muitos jovens têm a vontade, sentem o chamado, mas são tímidos. E aí sabem que precisam falar depois na frente, Sim. dar entrevista. Como é trabalhado isso dentro do seminário, de alguma forma? De que forma vocês vão praticando? Já está ali todo mundo olhando para vocês, né? Durante a missa, durante as celebrações. Tem algum momento que você já... O Sebastião comentou acerca dos horários de nossa vida no seminário, né? Então ele tocou naquilo que é o essencial da nossa formação. No seminário nós recebemos uma formação humana, trabalhamos a nossa condição humana como um todo, a dimensão pastoral, que é o contato com o povo, o relacionamento, lidar a maneira correta de evangelizar o povo. A dimensão espiritual, que é a vida com Deus, a dimensão ética do evangelho, a dimensão contemplativa, isso tudo também é abordado. E também a dimensão intelectual. Então essas 4 dimensões, elas comportam a nossa formação enquanto seminaristas. Dentro dessa dimensão da comunicação é que essa dimensão humana ela começa a ser trabalhada. O próprio ingresso no seminário, a vida na faculdade, o ingresso nas disciplinas, isso favorece com que essa habilidade de você ter mais desenvoltura, falar com um pouco mais de propriedade, exercer uma comunicação com todos, né? Estabelecer um contato que favoreça o evangelho na vida daqueles com quem você se encontra, vai aos poucos sendo realizado no seminário. Então a formação humana lida com essa dimensão, né? E nas disciplinas filosóficas e teológicas, sempre nós encontramos alguma onde essa questão da comunicação em público, ela se dá. Mas, lógico, é um processo. E cada um tem um temperamento, um modo de lidar com o público, com as pessoas. E isso vai sendo desenvolvido aos poucos. Entendi. Então, vocês vão realmente... o curso, ele proporciona aqueles trabalhos que são apresentados na frente. Exatamente. Né? Então, mas assim, alguma experiência mesmo na comunicação propriamente dita, assim, de dar entrevista? Não. De pegar um microfone ali e já ir praticando, então é mesmo quando vai para a prática? É na pastoral. Na pastoral nós fazemos alguma celebração da palavra, no qual nós predigimos a celebração de culto. A melhor forma de se preparar é assim, na prática. Na prática mesmo, porque até mesmo a teoria a gente
a forma de pegar o microfone, de que forma se posicionar, se direcionar as pessoas. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber sobre diaconato, sobre a função deles, qualquer coisa que você quiser saber, manda pra gente que a gente vai tentar responder aqui ao longo do programa. Eu não, eles, claro. E aí a gente vai tentando tirar as dúvidas, né? E o diaconato, a ordem, na verdade, o sacramento da ordem tem 3 graus. Isso. Poderia explicar pra gente esses graus, quais são e o que representa cada um? O primeiro grau é o grau do diaconado, né? Aquele que é ordenado diácono. No caso, nós vamos receber amanhã o primeiro grau do sacramento da ordem. O segundo grau é o presbiterado, quando nós somos ordenados presbíteros, o padre, como é conhecido. O terceiro grau é o episcopado, quando um padre é ordenado bispo. Então, nós conhecemos esses 3 graus que a gente vai percorrendo aos pouquinhos. Quando nós estamos no seminário, nós somos admitidos ao estudo de ordem sacra. Admissão às ordens sacras. Geralmente, no primeiro ano de teologia. No terceiro ano de teologia, nós recebemos o leitorato, o ministério de leitor. E mais ou menos no 4º ano, nós recebemos no segundo, leitor, no terceiro, o ministério de acolitato. São ministérios que nos preparam para a ordenação diaconal e presbiteral. E se for da vontade de Deus, episcopal. Seria o Papa, né? É o bispo. O Papa é o... É o bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Os 3 graus são quais? Diaconado, diácono, o padre e bispo. O Papa é um bispo que está governando a igreja inteira. Então, o bispo Papa, digamos assim, recebe o mesmo do bispo, digamos, da diocese. Exatamente. E só que ela chama... cardeal? O cardeal está onde aí nos graus? Sabe informar? O cardeal também é um bispo. Um bispo. Uhum. Entendi. Mas também ele o cardeal não precisa ser exatamente um bispo. Já houve na história da igreja alguns que foram nomeados cardeais sem serem bispos. E quanto tempo de preparação para se tornar um diácono? O nosso seminário maior, São Paulo II, quando uma pessoa decide ser padre, ele entra no seminário menor. Participa de encontro vocacional, despertar vocacional. Se for da vontade de Deus, ele entra no seminário menor. E fica 1 ano em preparação para fazer o vestibular no final do ano. Esse período é chamado de propedêutico. Quando no final do ano ele faz o vestibular, se ele passar no vestibular, então ele é admitido ao estudo da filosofia. Fica 3 anos. O primeiro é filosofia. No primeiro... É necessário fazer filosofia e teologia? Sim, é obrigatório. Os 2 juntos ou primeiro faz um? Primeiro filosofia, depois teologia. 3 anos de filosofia e 4 teologia. Somando tudo. 1 ano seminário menor, propedêutico. 3 anos de filosofia, 4. Terminou a filosofia, você vai para uma paróquia na diocese fazendo um pastoral, 5 anos. Depois você volta para o seminário maior e faz teologia, 4 anos. Totalizando tudo, são 9 anos de formação no seminário maior de Marabá. Entendi, 9 anos de muito estudo, né? Muito estudo, dedicação. Além do estudo de filosofia, teologia, tem algum outro tipo de estudo dentro do seminário? Bom, o seminário ele pode propor ao seminarista um curso diferente, mas no nosso caso ainda não tem. Tem formações, né? Da área de teologia, da área pastoral, dimensão humana, mas curso mesmo da faculdade não. Dentro desse tempo, né, ele falou, termina os 2 cursos, tem algum tempo específico para depois ser ordenado diácono ou não? Qual é o tempo necessário ou o tempo que é preciso para alguém se tornar um diácono? Após a formação básica inicial, filosófica e teológica, o Conselho Presbiteral da Diocese, juntamente com o Bispo Diocesano,
faz a avaliação do candidato, e aí eles, vendo a formação, o parecer do formador, do reitor do seminário, eles já decidem se o seminarista está apto para receber a ordem diaconal ou não. Costumeiramente, após o curso teológico, ele já recebe a ordenação. Mas a nossa diocese, em algumas ocasiões, faz uma opção por, após o término do estudo teológico, o candidato ele fica um tempo numa paróquia, em trabalho pastoral, ou 6 meses, 1 ano, e aí após isso é que o conselho se reúne e decide a ordenação. Mas basicamente, após a formação inicial, filosófica e teológica, a ordenação já pode ser marcada. Tem uma idade mínima para ser ordenado um diácono? A idade mínima de diácono, se não me engano, é 24 anos, né? 24, menos que isso, então ele tem que continuar estudando, esperando até... Tem que esperar a idade canônica, de 24 anos. E para ser ordenado padre, 25 anos. A não ser que o bispo consiga uma autorização do Vaticano para antecipar a data. Existem 2 tipos de diaconato, né? O permanente e o transitório. Poderia explicar para a gente qual a diferença entre eles? Sim, o diaconato que nós vamos receber amanhã será o diaconato transitório. Ele é a preparação para a recepção da ordenação presbiteral. O diaconato transitório, ele necessariamente vai levar o candidato a ser sacerdote, ser presbítero, a serviço da igreja no celibato, numa missão paroquial específica, sem a possibilidade de ele contrair o sacramento do matrimônio. Uma vez que ele opta pela missão sacerdotal na igreja, ele faz livremente a opção pelo celibato, por causa do reino, da igreja, por amor à esposa que é a igreja, por amor a Jesus. Esse é o diaconado transitório, em vista da missão sacerdotal. E também existe, como você comentou, o diaconato permanente. São aqueles homens que já estão enlaçados pelo sacramento do matrimônio e que decidem, depois de um engajamento na vida comunitária, fazer também esse trabalho pastoral missionário como participante dessa primeira grau do sacramento da ordem. Mas para que isso aconteça, a esposa tem que estar em comunhão com a decisão dele. Ele também vai passar por um processo de formação filosófica e teológica para poder servir bem. O diaconato permanente, ele não pode em seguida receber a ordenação presbiteral, porque é apenas para permanecer permanente, a não ser que a esposa do então diácono faleça, e aí ele pode fazer a opção de receber o sacramento também presbiteral. Na nossa diocese tem o diaconato permanente? Não, né? Temos sim. Tem alguns diáconos permanentes. Sim. Então, ver se eu entendi direitinho. Existem 2 tipos de diaconato, permanente e transitório. O transitório são os que vocês estão, o que vocês estão participando. Por receber. Vocês vão receber, isso, né? Uhum. E o diaconato permanente, que é aquele que o homem que já recebeu o sacramento do matrimônio pode receber também. O primeiro grau da ordem, que é o diaconato. Que é o diaconato. Isso se a esposa também estiver em comunhão. Em comunhão. Eu li alguma coisa que a esposa precisa assinar, inclusive, Exatamente. uma carta Isso. autorizando. Isso. Né? E aí, como você disse, depois, caso a esposa venha a falecer, ele pode então receber então, o 2º grau, né? Isso. Da ordenação, que é o presbiterato. Isso. Então, entendi direitinho. Isso mesmo. Entendeu bem. Então, o diaconato é algo novo na igreja? Não, é algo bem antigo, né? Na igreja primitiva. No tempo dos apóstolos, quando alguns grupos reclamavam que os apóstolos não estavam cuidando bem das suas mulheres, das viúvas, especialmente, então os apóstolos se viram na necessidade de criar um grupo. Nesse caso foram 7 homens escolhidos pelo Espírito Santo para serem eleitos como diáconos. Nesse contexto, eles foram nomeados para cuidar da mesa dos pobres e também para cuidar das viúvas. Foram escolhidos 7 diáconos, entre eles Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja.
falou perfeitamente bem. Então, a fundamentação ela é bíblica teológica, né? Então, o diaconato da igreja tem uma fundamentação na revelação divina. É a palavra de Deus que nos ensina que esse ministério específico, em vista do engrandecimento do reino de Deus, foi querido desde o início ali pelos apóstolos, para que o trabalho de evangelização ele fosse mais abrangente. E o que significa, então, ser um diácono? O diácono é, sobretudo, um servidor. Essa é a característica essencial da sua experiência de discípulo. O diácono, antes de tudo, um cristão, um batizado, um seguidor de Jesus Cristo, que se encantando pelo coração de Jesus, assumindo o ministério do diaconado, ele olha para Jesus servo e visa se assemelhar pelo ministério a Jesus servo. Eu vim não para ser servido, mas para servir. Então o diácono ele é um servidor. A diaconia na igreja ela é muito ampla. Ela se dá em várias dimensões. E na figura do ordenado diácono, aquele que recebe essa ordenação, esse primeiro grau no sacramento da ordem, essa experiência se torna prática em vista do ministério. Então ele recebe, depois da ordenação, ele se torna apto para o serviço da palavra, da liturgia, da caridade, o amor preferencial aos pobres, aos excluídos. Então ele tem que trazer no seu perfil evangelizador esse caráter do servo, aquele que serve, que se põe em total disponibilidade para que o outro cresça. A gente pode repetir aquilo que João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então o diaconado é esse serviço amoroso, que seja um serviço sempre no amor, na entrega, na doação. E o diácono tem um tempo, né? Por exemplo, vocês vão ser ordenados amanhã. E aí, por quanto tempo vocês podem, depois de quanto tempo, receber já o segundo grau, que é o presbiterato? O Código de Direito Canônico, ele prescreve 6 meses no mínimo. É claro que alguns bispos até aumentam esse tempo. Alguns até reduzem, mas o tempo previsto são 6 meses no mínimo de diácono. Seria um tempo de espera, digamos assim, 6 meses, um tempo talvez curto, né? Assim, vocês passaram 9 anos estudando, né? Se formando e tal. E agora somente 6 meses como diácono. E depois já receber o segundo. Seria um tempo, então, de espera, talvez de confirmação, que você realmente... É um tempo canônico em vista, primeiro, da vivência dessa experiência ministerial, né? Então, o sacramento da ordem, na dimensão do diaconato, é um ministério. Então, o candidato, uma vez tendo recebido essa dimensão de serviço, ele vai internalizar aquilo que é a missão sacerdotal, aquilo que será a missão dele em comunhão com Cristo. Então, esse tempo, além de ser um tempo canônico, de aprofundamento, é um tempo onde o ministério vai se assentar na alma do candidato, na alma do servo, a fim de que, vivendo a experiência da diaconia, que há de se manter depois que ele for ordenado sacerdote, tendo essa experiência da diaconia, ele, uma vez ordenado presbítero, ele se lembre sempre de que a sua missão é o serviço. O poder é o poder do serviço. A autoridade no serviço. Então, o diaconado prepara o coração do candidato para a internalização desse ministério profundo do Cristo servidor. E a Keila está perguntando qual a função do diácono? O que ele ajuda o bispo? Ele ajuda o padre? Bom, as principais funções são: administra o sacramento do batismo. Também ele assiste e abençoa o sacramento do matrimônio. Também ele faz exéquias e também os enterros. E também ele é responsável pela Eucaristia, no sentido de que ele leva a Sagrada Comunhão aos doentes, leva o viático aos moribundos e cuida do zelo da Eucaristia na igreja. Também ele distribui a Sagrada Comunhão nas missas. Também preside as orações de culto nas comunidades e também ele é responsável pelas formações na comunidade. São as principais funções dele. O diácono não pode celebrar missa, não pode atender uma confissão.
cabe somente ao padre. Após vocês serem ordenados diáconos, vocês não voltam mais para o seminário? Ou voltam ainda para o seminário, ficam um tempo lá, ou já são enviados para a paróquia, alguma comunidade? Após a ordenação, cada um tem um destino ministerial, paroquial ou uma casa de formação onde irá servir. Cada um de nós três já está destinado para um local específico, né? Pode ser uma paróquia, servindo ali aquela comunidade paroquial, ou também destinado para uma das nossas 2 casas de formação. Temos aqui em Marabá o Seminário Menor, Jesus Misericordioso, e também ali em Belém, na Lindeua, o Seminário São João Paulo II. Então é possível que um de nós três vá trabalhar no seminário, também ali ajudando na formação daqueles que irão iniciar a vida seminarística. Vamos falar então sobre, está chegando amanhã, né? Vamos falar então sobre a ordenação, que vai acontecer amanhã aqui na Catedral. É uma celebração diferente, com ritos diferentes da missa que a gente vê no domingo, né? E tem uma curiosidade que é o bispo que impõe as mãos. Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre esse ritual. Só pode ser o bispo, o padre, algum padre? Se o bispo não estiver presente, pode ser um padre? Bom, cada grau do sacramento, da ordem, tem uma função específica, né? A do diácono é um, do padre é outro, do bispo é outro. Somente o bispo pode ordenar um diácono e um padre. Ele faz isso no rito de ordenação, de 2 formas, pela imposição das mãos e pela oração consecratória, que é a oração de ordenação. Somente o bispo pode impor as mãos e rezar a oração consecratória. É nesse momento que acontece a ordenação do diácono e do presbítero, o padre. Tem um outro momento também bem interessante que chama a atenção, que é o momento que o seminarista, né, naquele momento, eu não sei se já é o momento que já foi ordenado, mas acredito que seja antes, deita e de bruços. O que representa aquele momento? Esse rito é denominado rito de prostração. Prostração, Isso. quase um trava-língua. Prostração. O candidato ele se prostra diante do mistério que ele está por receber. E aí toda a igreja ali, na comunhão dos santos, faz a oração pedindo que toda a igreja que realiza esse mistério de redenção esteja ali em comunhão de oração por aquele candidato que se colocará a serviço. Então ali é um momento onde ele, primeiramente, reconhece a sua nulidade diante do mistério que ele irá receber. Nunca o candidato é digno. É a igreja, é o próprio Jesus que, pelo chamado, pela eleição, pela oração da igreja, pela imposição das mãos do bispo, confere ao candidato a dignidade ministerial. Então a prostração é primeiro o abandono. Eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. É o sim de Maria, é a entrega incondicional, né? E toda a igreja se coloca em oração. Então é a experiência onde o candidato reconhece o seu nada e coloca diante de Deus o absoluto que somente Ele é. Então, e a oração, a comunhão com os santos, sinaliza que ali é um momento eclesial. É a igreja que escolhe os seus ministros e é a igreja que oferta os seus ministros e é ela que também ordena. Fala um pouquinho pra gente sobre a celebração que vai acontecer amanhã, né? Porque, como eu falei, ela é diferente das outras porque tem todo um ritual de ordenação. O que tem de, digamos assim, de diferente nessa celebração que a gente pode destacar aqui? Assim, os sacramentos do serviço, eles sempre são realizados dentro de uma celebração eucarística. Nós sabemos que a vida cristã católica, ela é sacramental. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e primeira eucaristia, são sacramentos de iniciação. Os sacramentos de cura, unção dos enfermos e o sacramento da confissão. E tem os sacramentos de serviço, que são o matrimônio e a ordem. Uma vez que eles vão servir a comunidade eclesial, eles devem ser realizados dentro da celebração eucarística, que é o ápice da vida cristã. Então, o rito de ordenação, ele está realizado entre a liturgia da palavra, após a homilia, e a liturgia eucarística, sinalizando que a ordenação ela é fruto da palavra.
ela é fruto do mistério da revelação divina. Então, há uma interrupção momentânea no rito normal da Santa Missa. Após a celebração da liturgia da palavra, inicia-se o rito de ordenação, porque a palavra proclamada é a igreja que escuta a palavra, que vai tornar aquela palavra existencial na vida de um ministério específico. No caso do ministério do diaconato, o ministério do serviço. Então, todo o rito se volta para a palavra, que dá os sinais de revelação para que o sacramento se dê. Então, cada momento da ordenação diaconal, que será o evento celebrativo de amanhã, desde a chamada do candidato, a eleição do candidato, a entrega, a prostração, o rito de imposição das mãos, a oração consacratória, a vestição dos paramentos sobre o candidato, tudo isso sinaliza que aquilo é vivido na palavra e que tudo aquilo que vai acontecer naquele indivíduo, naquele batizado, se dá em vista do grande mistério que celebramos, que é a Eucaristia. Então, a palavra fundamenta o sacramento da ordem que nós iremos receber com a graça de Deus, e isso é coroado diante do altar onde o Senhor se dá no pão e no vinho na Sagrada Eucaristia. Em menos de 24 horas para a ordenação, qual a expectativa para amanhã de sentimento, do que você pensa como diácono de você exercer esse ministério? Confesso que estou um pouco ansioso. Na verdade, muito ansioso. Porque a gente passa um filme pela nossa cabeça. A gente lembra de tudo o que nós passamos para chegar até aqui. O momento da nossa decisão de ir para o seminário, deixar a família, nossos pais, nossos medos de enfrentar uma vida totalmente diferente daquela que a gente é acostumado. Entra no seminário, rotina totalmente diferente, sabe? A gente vai ter companhia somente de homens, com o padre ali por perto, missa diária, oração diária. Então é uma realidade muito diferente. E aí, quando chega o dia da ordenação, a gente lembra de tudo isso que nós já passamos. E aí, essa felicidade que nós temos é imensa. Eu confesso para você que estou muito feliz. Minha felicidade começou quando decidi ir para o seminário, quando decidi ser padre. Mas a nossa finalidade, nossa vocação não é ser seminarista. Nossa vocação é o sacerdócio. Nossa meta é ser padre. Então, quando chega um momento como esse, é uma alegria celeste. É como se a gente estivesse já no céu, sabe? Eu fico feliz pela minha decisão, fico muito mais feliz quando nós seremos ordenados diáconos e futuramente padres. É uma realização que não dá para expressar somente com palavras. Eu estou também um pouco nervoso, mas muito feliz, esperando o dia de amanhã. E essa preparação também acontece com orações, com confissão, que a gente precisa fazer, com retiro, que nós fazemos com o nosso bispo. Tudo isso serve como uma preparação do sacramento da ordem que nós vamos receber do primeiro grau. Tem uma preparação antes da ordenação, então, Sim. né? Você já vem se preparando há algum tempo para o dia de amanhã, o grande dia. E as suas expectativas para amanhã? Como está aí a preparação? A família está chegando? Sim, a família vai chegar hoje à noite, né? Daqui a pouco estão chegando aqui em Marabá, graças a Deus. Então, a ansiedade semelhante à do Sebastião, né? O coração ansioso, com um pouco de angústia, porque é uma missão que nós iremos assumir, né? Que é muito maior do que as nossas capacidades, muito maior do que aquilo que a gente supõe ter para oferecer. É a graça de Deus mesmo que vem sobre nós e que nos dá essa capacidade de servir, né? Então, com o coração alegre, coração cheio de júbilo, mas sabendo das minhas limitações e confiando na misericórdia, né? A nossa vida cristã ela é obra da misericórdia, então a gente reconhece que até aqui, como diz a palavra, o Senhor nos ajudou. Então somos consequência da divina providência, né? Do Senhor que nos conduz, que nos abençoa, que chama, que elege, que realiza a obra dele. Então contente, feliz, com medo, né? Porque uma missão sempre traz um pouco de medo, mas confiando em Deus, aquele que chama é também aquele que está conosco.
Você falou do rito da vestimenta, né? Uhum. O Eduardo pergunta aqui, o rito de vestimenta, como ele acontece durante a celebração? Sim. Após o momento exato da ordenação, quando o bispo impõe as mãos e realiza a oração consacratória, o candidato já recebeu a ordenação, já é diácono. Aconteceu interiormente, na dimensão espiritual, aquilo que a veste, os paramentos, a estola diaconal, que é uma estola transversal, que vem do lado direito para o esquerdo. É isso, né, Sebastião? Acho que é esquerdo. Lado esquerdo para o direito, lado esquerdo para o direito, sobre o coração, dizendo que aquilo que foi realizado espiritualmente é externamente explicitado. Então, a estola diaconal e a dalmática sinalizando o serviço, e a estola já apontando que há ali um poder sacerdotal. Então, o paramento é uma dimensão simbólica, externa, daquilo que é mais profundo. Então, a comunidade visualiza no candidato aquilo que na oração e na imposição das mãos se deu. O sacramento, ele tem caráter indelével. Aquilo que se recebe na ordenação diaconal permanece, está impregnado na alma do candidato. Agora ele é diácono. Ele recebeu o ministério do serviço cristológico. Em Cristo ele é servo. Então, a veste não é o luxo, não é a pompa. A veste é para que ele retome a consciência. Eu vim para servir e não para ser servido. É um poder que te rebaixa e não me eleva. É uma dimensão muito bonita, comprometedora, dotada de responsabilidade, que faz com que a gente não esqueça de que estaremos ali a partir de agora para o povo. E não para que o povo nos leve com ares de luxo, não. Que a gente sirva ao povo, sirva a igreja na caridade pastoral. A gente sabe que as roupas têm os momentos litúrgicos, né? Dentro do ano litúrgico tem uma cor específica. Isso. Tem uma cor específica para receber no dia da ordenação a estola? Tem uma cor? A cor litúrgica é dourado. Ou branco. Tem um motivo específico? Deve ter, né? Porque é uma celebração festiva. É uma celebração festiva. O sacramento... Dourado ou branco? Isso. Vocês sabem qual vai ser a cor? Dourado. Não, dourado. Bonito. Os sacramentos, por exemplo, na iniciação cristã, o batismo é celebrado com o paramento branco, a primeira Eucaristia também, o crisma, porque tem uma dimensão do martírio, uma dimensão pneumatológica, o Espírito Santo, o bispo está de vermelho, né? E o sacramento da ordem, porque tem essa dimensão celebrativa, festiva, também o paramento é branco ou dourado. E a família vem amanhã, os amigos, vem todo mundo, vem alguém de fora, né? Dele, a família está chegando, a sua vem... Sim, a minha família de Parapebas vem em torno de 9 parentes mesmo. Que bom. Lembrando que amanhã a gente vai fazer a transmissão da missa completa, amanhã aqui no Facebook Catedral Marabá, a partir das 19 horas, 19h30, a gente já vai começar a fazer a transmissão. Vai ser às 19 horas? 19 horas. 19, porque são 3, né? E é um rito que é um pouco... Isso, é um pouco longo. Tem vários momentos ali. Então é uma celebração um pouquinho mais longa que a que a gente tem de geralmente 1 hora, né? Exatamente. As missas que a gente participa no domingo. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens que, por exemplo, têm um sentimento ali dentro dele, mas não sabe de que forma trabalhar esse sentimento de chamado de ser um sacerdote? Bom, quando eu estava na indecisão, quando eu olhava para um padre, eu me via no lugar dele, celebrando missa, atendendo confissão. Então, no meu interior, esse chamado já existia. Só que eu tinha muito medo. Eu acho que uma das maiores dificuldades dos jovens de hoje é que eles têm medo, mas não querem vencer esse desafio. Sabe? Ser padre hoje é uma vocação de muita felicidade. Tem dores, tem sofrimentos, perseguição, mas é muita alegria. Então, se você quer discernir sua vocação, ser sacerdotal, ou matrimonial, ou religioso, quem sabe, você procura
procure o seu pároco, participe de um encontro vocacional, que o despertar vocacional que acontece na nossa diocese não tem uma dimensão somente sacerdotal ou religiosa. Como o próprio nome diz, é despertar. Ele desperta a sua vocação. Ele ajuda você a perceber qual sua vocação verdadeira. Todo mundo que vai para esse encontro não quer dizer que vai ser seminarista ou padre no futuro. Mas você vai descobrir, né, sua vocação. Eu confesso para você que quando um jovem ele está muito indeciso, procura seu pároco, né, conversa com ele, tem uma conversa saudável com ele, ele vai te ajudar muito. Depois participa desse despertar vocacional. Né, também ajuda muito a resolver a nossa vocação. E não tenho medo de ser padre, não tenho medo, porque é uma vocação que exige renúncia. Isso a gente não pode mentir, mas a renúncia é com alegria, sabe? Quando for ordenado padre, eu já tenho uma frase que, se Deus quiser, né, se for da vontade de Deus, tem uma frase que eu vou fazer questão de dizer. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu me vejo hoje como um futuro padre. E me vejo também um homem muito feliz. Muito. Não existe coisa melhor do que você acertar a sua vocação. Vocação acertada, vida feliz. Que lindo. É verdade. Tanto, é verdade, Sebastião, é verdade. Gente, peraí só um minutinho que eu vou anotar. Como é vida... Vocação acertada. Vida feliz. E vida feliz. Se você encontra, por exemplo, um padre frustrado, ele vai deixar a sua paróquia infeliz. Se você encontra um homem casado, uma mulher casada, um pai ou uma mãe de família, se essa não for sua vocação, ele vai ficar infeliz. E vai deixar a sua família inteira também infeliz. Então, procure bem sua vocação, porque a sua vida inteira vai ser definida aí. Eu conheço casos de pessoas que decidiram se casar, mas tem um chamado nele. E aí, quando vê um padre celebrando uma missa, ou ministrando um sacramento, trabalhando na paróquia, ele fica pensando, será que essa não seria a minha vocação? Mas já está casado. Por isso a gente precisa pensar muito bem. O sacerdócio não é um ministério para você, depois de uma certa idade, você abandonar. O sacerdócio é para sempre. Uma vez padre, padre para sempre. Se esse padre for para o inferno, lá no inferno vai continuar sendo padre. Porque, como disse o Manuel, você recebe um sacramento indelével, como no batismo. A sua alma é marcada com um selo que nunca se apaga. O sacerdote é configurado a Cristo. Ou na terra, ou no céu, ou no inferno, o sacerdote é configurado a Cristo. E é convidado a imitar Cristo em tudo. Por isso que o padre é um outro Cristo na terra. Gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos acompanhando? Então, depois desse bate-papo, se você sente que no seu coração há sinais de vocação, siga o conselho do Sebastião, procure o seu pároco, procure uma orientação espiritual, procure a palavra de Deus. Vale sempre recordar aquele texto bíblico quando Samuel ouve a voz de Deus por 3 vezes. E o sacerdote Eli, na 3ª vez, vai até Samuel e diz, quando tu ouvires, a próxima vez diz, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. E ali começou um diálogo bonito de Samuel com Deus. Então, se coloque em oração, busque um sacerdote e Deus vai lhe revelar os caminhos que Ele tem para você. Como o Sebastião comentou, e ela fez questão de anotar, vocação acertada, vida feliz. Deus tem uma vida feliz para o seu povo. E se você disser o seu sim na vocação que Ele lhe faz, que Ele está a lhe fazer agora, você vai se realizar como homem, como mulher, e a sua vida vai ser plena, realizada. Deus abençoe você e diga o seu sim, não tenha medo, coragem. Muito bem, então eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente aqui aprendeu muito,
mesmo. E quanto mais a gente aprende sobre a nossa igreja, mais a gente vai se aprofundando na fé também. Verdade. Né? Então, eu desejo a vocês aí uma vida de bênção, de perseverança, de muita fé. E pelo que a gente viu aqui, vocês realmente querem, né? Não é algo que vocês ainda estão... Então, a gente sente isso na firmeza de vocês. Então, que Deus abençoe e continue abençoando muito a vida de vocês, que vocês sejam, se Deus quiser, futuros sacerdotes aí de uma caminhada bem firme e com muita fé. Amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou aqui no Facebook Catedral Marabá, dizer que esse vídeo vai estar mais tarde no nosso canal do YouTube, Pascom São Félix. E aproveitar novamente para agradecer as pessoas que seguiram o que a gente pediu para... Semana passada a gente fez uma campanha e aí as pessoas precisavam se cadastrar no nosso YouTube para que a gente pudesse fazer a transmissão das missas pelo YouTube. E nós já estamos, nós precisávamos de 1.000 pessoas e nós já estamos com 1.080 pessoas. Então, maravilha. Muito bom. Mais um canal que nós temos agora também para transmissão, para evangelização, e esse canal ele é utilizado vai ser usado para as transmissões e também para os vídeos que a gente produz aqui no estúdio, do programa Comunidade Fé, do programa Pastoreio Católico, futuramente vídeos de estudos bíblicos que virão aí. Então aguardem que a gente vai ter ainda muita coisa para você que foi lá, se inscreveu, e vai ser mais um canal para você aprender e se aprofundar também. Quero convidar para a ordenação, que vai acontecer amanhã aqui na Catedral. Serão 3 ordenações diaconais aqui na Catedral, com a presença do nosso Bispo Dom Vital, a partir das 19 horas. E quem não puder vir participar, nós estaremos transmitindo aqui no Facebook Catedral Marabá. Também nós temos um convite para os coordenadores de pastorais e movimentos aqui da Paróquia São Félix. Vai acontecer o primeiro CPP de 2020, sábado, a partir das 14 horas, aqui na Catedral, com o Padre Ademir, para organizar o planejamento do ano de 2020. Então, coordenadores de pastorais e movimentos estão convidados a participar. Temos também o encontrão do SEGME, que vai acontecer no sábado, tá lá na igreja de São Félix, a partir das 19h30. Então, os jovens, o pessoal, vão lá participar. Tem o tema do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Então, vai ser uma noite muito legal, cheia de oração, de louvor. Não deixem de participar. E quero agradecer mais uma vez aos nossos anunciantes que nos ajudam e colaboram aqui conosco no estúdio. Óticas Noélia Maia, Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação Visual, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola A Mais, Academia Gold Placa e Fibra Link. Uma boa noite a todos e eu gostaria de pedir então, Sebastião, que fizesse uma oração para a gente fazer o encerramento do programa. Pois não. Então, a fonte das nossas vocações é sempre Jesus. A vocação é um chamado. Alguém chama e outro responde. É Deus quem chama você e você responde um sim ou não. Então vamos pedir ao Senhor da Messe que envie operários para a sua messe e que Ele suscite vocações sacerdotais, matrimoniais, religiosas, mas que você tenha consciência de que sua vocação é fundamental para a sua felicidade. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é rainha e padroeira de toda a diocese. Portanto, peçamos sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.